Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um espaço na sua semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. E hoje o nosso assunto é a amizade. Em uma era repleta de telas, onde criamos cada vez mais conexões digitais, estabelecer laços reais está cada vez mais raro. Mas existem aqueles que resistem ao tempo. A correria do dia a dia e a distância são os amigos. Por isso, hoje o nosso programa vai além das estatísticas. A gente vai falar sobre o valor dos amigos, como eles moldam quem somos, influenciam as nossas escolhas e contribuem para tornar a nossa sociedade cada vez mais empática. E quem vai falar com a gente sobre isso hoje é o psicólogo Giovanni Piano, que também é nosso amigo, volta aqui para os nossos estúdios, né, Giovanni? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, né, mais uma vez aqui com vocês, né, eu me sinto honrado, né, e vamos lá com esse tema muito importante. Que bom que você conseguiu vir, Giovanni. É importante a gente falar sobre a amizade porque a gente percebe o quanto cada vez mais, né, a gente vai se adaptando e tornando o nosso mundo mais digital, enfim, e nisso se perdem alguns laços, se criam outros. Como é que tu acompanha essas tecnologias, essas telas que chegam pra gente, as redes sociais, como que elas influenciam nesses nossos laços, nesses nossos amigos, nas nossas relações? Olha, eu costumo dizer, né, a amizade, ela é uma forma de amor, né? Se a gente for pegar, né, um amor-filia, né? O amor eros, né, um amor mais romântico, né, do casal, mas entre os amigos, né, esse amor-filia, ele é extremamente importante para nós, em termos, inclusive, de saúde mental, né, de reconhecimento também, né, de inserção, né, dentro de grupos, né, e de vivência dentro da sociedade, da cultura, né, humana que nós temos, né? E ela é maravilhosa porque ela é um dos poucos, né, em que a gente consegue essa ligação com a outra pessoa por livre e espontânea liberdade, né? Enquanto que há outros vínculos que não necessariamente são espontâneos, às vezes são por obrigação, vínculos de trabalho, por exemplo, né? Vínculos de estudos, né? Colegas de aula, vínculos familiares, também você já nasce naquela família, o que não significa que esses também não possam vir a se tornar, né? Mas aí, novamente, a livre vontade, né? A liberdade dos indivíduos ali em estabelecerem um vínculo que vá além desse instituído, vamos dizer assim, né? Como trabalho, estudos, escola e por aí vai, né? E ela tem que se basear, né, necessariamente, eu penso, em questões como, né, eu posso elencar, como confiança, né, amizade você tem, né, que ter uma base de confiança entre ambos ali, né, ou entre as partes envolvidas, né, lealdade também, né, porque não adianta você confiar e não ser leal, né, então é a questão de lealdade, a reciprocidade também, né, porque é uma balança, né. Eu concordo que talvez não necessariamente simétrica, né? Porque não é algo que tu mede, né? Eu te dei tanto de amizade, então eu desejo o mesmo, não é uma moeda em troca, né? Mas tem que haver um relativo equilíbrio, né? Porque senão fica uma ponta aqui, né? Buscando amizade e a outra totalmente ignorando essa outra parte aqui, né? E faz parte também de uma presença afetiva, eu acho isso muito bonito, né? Que não necessariamente é uma presença física na amizade, né? Todos nós temos pessoas, né, onde a amizade vem já de um bom tempo, ou há muito tempo, e não necessariamente tu vês aquela pessoa todos os dias ou toda semana, né? Às vezes, da causalidade, marcam-se vem uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, né? Ou até um tempo mais esparso, mas quando se vem, é aquela alegria, aquela festa interior, né? Essa chama, né? Que eu digo como se fossem 2 brasas de carvão, né? Que juntas se mantêm acesas, né? Então a amizade tem essa beleza, né? Então não necessariamente é o contato diário físico, que faz parte, mas não se baseia só nisso, né? Precisa ter esse vínculo, uma presença afetiva. É te mandar uma mensagem, é saber como que tu estás, ter essa percepção. Como é baseado em lealdade, em confiança, em reciprocidade, é quando você não está muito bem, essa outra a parte da amizade, de procurar, querer saber o que está acontecendo, né? Servir de ombro para desabafos, né? E por aí vai, né? Por isso que a amizade ela é um leque, né? Um guarda-chuva muito grande, né? E
muito poderoso, né, porque ela nos sustenta, inclusive, em termos de saúde mental, né, que a gente pode explorar depois, né, ao longo disto, né? E na modernidade, né, agora talvez indo finalmente, né, para essa tua questão inicial, né, mas é que para responder ela eu precisava dar esse introito, né, como se dizia, né? A gente teve, né, alguns baques com a pandemia, por exemplo, né, onde por força maior, né, de saúde, né, de preservação, as pessoas ficaram mais afastadas, né, e mais em casa, né, impedidas, né, ou quando saíam à rua com o devido cuidado, né. E esse retorno se observou, sim, né, ainda um certo distanciamento, né. Isso, na época eu dava aula em uma outra faculdade, hoje eu dou em uma outra, né, mas na faculdade na época, né, isso se refletia inclusive em alunos dentro da sala de aula, né, uma dificuldade em retomar. Isso que se tratavam de adultos, né, em faculdade, né, mas mesmo ali, né, então não foi só no ensino fundamental, no médio, mesmo adultos em faculdade, teve essa, recomeçando numa marcha lenta, né, novamente, né, mas hoje, ok, né, nós já estamos já em pleno 2025, né, eu observo que as pessoas estão retomando, mas talvez não como um pouquinho mais para trás no tempo, não como há 8 anos atrás, há 10 anos atrás ou há 15, né? Porque a sociedade tem uma dinâmica, né? E aí entram essas questões de tecnologia, né, que tu bem colocastes, né? Talvez aplicativos ou redes sociais que não existiam há 10, 15, 20 anos atrás e que hoje se tem, né? Talvez, dentro de uma certa medida, para algumas pessoas, né, sirva como válvula de escape para essa dificuldade, né, ou timidez, né, ou alguns obstáculos, né, que a gente até pode entrar em discussão depois, né, isso tem a ver com a questão da idade ou com fases de vida, né, em buscar o convívio social, mas não é simplesmente sair à rua, né, é o conhecimento do outro, né, e aí é muito mais fácil, né, num app, numa rede social, ou em aplicativos, né, também específicos para isso, né? Aí já falando não necessariamente numa amizade, né, mas questões talvez mais de namoro, né? Muitos também buscam em aplicativo, que em alguns casos pode terminar em amizade também, não vejo nenhum problema, né? Tudo vai depender da maturidade, né? Da cabeça de quem está ali, né? Isso independe da idade, né? Uma pessoa de 20 e poucos anos pode ser muito bem matura, ao passo que tu tens homens, né, ali com seus 40 e poucos, que são muito imaturos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né, a questão das redes sociais, dos aplicativos, eles vieram para ficar, tá? A gente não vai se desfazer deles, a internet não vai deixar de existir, né? Então a gente tem que aceitar isto, né? A questão toda é o que nós fazemos, né, com as nossas relações sociais, né? Talvez colocar todo o meu afeto, toda essa busca, né, na questão virtual, o resultado talvez não seja muito bom. Eu prefiro o equilíbrio, né, o caminho do meio, dosar. Eu não vejo problema em amizades virtuais, né, e acredito que possam surgir boas amizades dali que, dependendo da localidade, muitas vezes é na mesma região que você mora, ou no mesmo estado, pode vir a se tornar amizades, né, de verdade, né, em determinado dia se conhecer, tomar um café, que legal, nossa, é uma pessoa tão boa, tão querida, né, tão sincera quanto tem sido virtualmente comigo, né, há esse 1 ano, 2, sei lá, que a gente está conversando. Então eu vejo como uma possibilidade, né, não dá para demonizar por completo, mas ao mesmo tempo, claro, como na vida real, também existem, né, os percalços do caminho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa carência afetiva, né, em busca, né, seja de uma amizade ou de algo mais profundo, né, a gente poder observar melhor, né, porque hoje em dia numa rede social, em princípio, você não sabe quem está do outro lado, né, tratando de pessoas desconhecidas, né? Começa a conversar, ok, tem uma foto ali, tem foto da cidade, da rua,
mas não necessariamente é aquilo ali o cotidiano da pessoa, né, e não necessariamente é naquela cidade, né? Mas aqui falando de adultos, né, então vai do bom senso, né, da pessoa ao longo da conversa, né, averiguar isto, né, e ter sempre o desconfiômetro, né, mas um desconfiômetro, novamente, um equilíbrio, né, porque tem pessoas honestas ali, tem pessoas que também estão tão solitárias quanto, né, e com tanto medo, né, muitas vezes de uma rejeição na vida real, né, e procuram no aplicativo, né, e podem, né, eu conheci, por exemplo, né, talvez por eu me expor com palestras, né, em escolas, em cidades, muitas pessoas que eu nunca vi na vida passaram a me seguir em rede social. E foi muito bonito. E algumas dessas pessoas, é um número bom, algumas eu acabei conhecendo pessoalmente. E acabaram se tornando amigas, amigos, né? E isso é maravilhoso, né? Então, para tu ver assim, como é possível, né? Mas é bom a gente sempre ter uma ponderação, claro, né? Mas eu vejo com bons olhos, né? É importante a gente ter essa consciência, né? Onde a gente está pisando, né? Mas não se fechar, né? Por falar na questão de solidão e saúde mental, uma questão muito importante que tu trouxeste, Giovanni, eu anotei aqui uma pesquisa que foi desenvolvida por um instituto americano, a Pew Research, que fala sobre amigos na vida adulta, né? Indica ali que 53% dos entrevistados representavam ter 1 ou 4 amigos próximos. 38% tinha 5 ou mais amigos próximos. E uma coisa que me assusta é que 8% diz não ter amigos próximos. Então, olha só, pelo menos 8% das pessoas entrevistadas, foi feita no início do ano passado essa pesquisa, indicava que muitas pessoas não têm ali um amigo próximo com quem contar. Isso reflete alguma questão de solidão? Pode ser prejudicial? Tudo bem, não tem problema? Como é que os amigos impactam nessa nossa saúde mental e emocional, Giovanni? Sim, perfeita. Ao longo da vida, considerando a sociedade como ela está estruturada, o mundo do trabalho, né, é esperado que, né, o círculo de amizade acabe diminuindo com o passar dos anos, né? Pegando, né, traçando uma linha do tempo, um jovem, né, que começa a entrar no mercado de trabalho, seus 20 e poucos anos, depois esse mesmo jovem lá nos seus 30, e essa mesma pessoa, já com 40 e poucos, com 50 anos de idade, muito possivelmente o círculo de amizades foi diminuindo, foi se estreitando. Isso é um processo natural, tá? Não de todo ele é ruim, né? Por quê? Porque ao longo da vida é desejável, né, que as pessoas passem por experiências e que essas experiências vão constituindo, né, nos constituem. E com isso eu vou mudando também, né? As minhas experiências me constituem e me moldam minha maneira de pensar. As coisas que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo. E muitas vezes aqueles valores, aqueles gostos ou aquelas experiências que antes eu gostava tanto como adolescente, talvez agora, com 30 e poucos anos ou com 40, já não me chamem mais a atenção. Então, necessariamente, aquelas pessoas que ainda estão naquele modo antigo de comportamento, e aí temos pessoas, né? Eu tive essa experiência, que acredito que tu também, e isso não é nenhum demérito às demais pessoas. Mas, muitas vezes, alguns amigos lá, né, que eram da infância, da adolescência, onde a gente necessariamente tinha que conviver com questões de colégio, aula, agendas ali da questão de educação, depois vão para o mundo do trabalho, alguns ficam no mundo do trabalho, outros vão para uma faculdade, né, outros vão para um concurso público. Então, é um processo natural. E agora, alguns não se mantêm, porque alguns, que eu brinco, né, mas acabam ficando presos numa espécie de cápsula do tempo, né? Não buscaram evoluir. Né? E a evolução a que eu falo é interna, tá? Não é a material. Né? Então, tu encontra uma amiga tua lá dos teus 12 anos de idade, né? Tem aquela memória gostosa e que bom, né? Valeu a pena, que bom, né? Esse sentimento gostoso, essa lembrança boa, né? Mas hoje, conversando com aquela pessoa, fica assim, nossa, tá, né? A gente era super amigas, né? Na época de colégio e tal, mas hoje não me vejo,
né, convivendo, saindo, né, ou até bater um papo num café, porque os assuntos são outros, os interesses mudaram, né, porque as experiências foram diversas, né, os caminhos, né? Então, isso acontece, é da vida, né? Agora, algumas amizades podem persistir ao longo desse tempo? Sim, podem, tá? Desde que ambos, né, passem por esse processo de progressão, né, das experiências, de essa evolução interna, né? Aí os assuntos se acompanham juntos, né? Essa mente que se abre, né, e que não volta a ser a mesma de anteriormente, né? É uma frase que não é minha, mas ela é belíssima, né? E realmente, quando tu amplia a tua mente, a tua consciência, ela não volta a ser o que era antes, né? Então, se 2 ou mais mentes participam desse processo, beleza, vamos juntos, né, em grupo nesse processo. Mas agora, se alguém fica para trás, não, eu não quero, acho isso aí bobagem, vou ficar por aqui onde a gente está até então. Tudo bem, né? Mas muito possivelmente aqueles que prosseguiram e aquele que ficou, daqui a pouco, naturalmente esse vínculo vai se desfazer. Né? Pela própria falta de algo que os mantém ainda aquele vínculo ativo. Né? O que mantém um vínculo ativo? São interesses, são ideais, ideias também, valores morais, éticos. Né? Daqui a pouco, o valor moral e ético hoje é diverso daquele da adolescência. Né? Porque você desenvolveu mais valores, uma outra consciência, né? Uma outra noção, ao passo que, de repente, um antigo coleguinha permaneceu ainda num modus operandi, né? Vamos dizer assim, não tão bom, né? E isso entra em conflito com o que tu entende hoje, né? Como uma conduta, né, ética na sociedade, ética com as pessoas, ou moral, né? Ou até mesmo legal dentro da lei, né, que a outra pessoa não acompanhou. Né? Então tem isso, né? Isso é da vida, né? E à medida que nós vamos amadurecendo, vamos falar assim, né? Então esse círculo naturalmente ele se estreita pela aquisição de uma consciência de valor, porque só a experiência nos molda. Né? Eu brinco, né? Quando a gente é adolescente, até os 20 e poucos anos, a gente é incendiário. Depois dos 30, a gente vira bombeiro, né? Que é apagar os incêndios. Né? Então, é natural, né, que o número se reduza. Agora, claro, é de chamar a atenção se a pessoa não tem ninguém. Né? Porque é uma questão, primeiro, de saúde, né? Também de amparo social. Né? Porque amigo também é para isto. É para incluir a gente, né, Giovanni? Às vezes a gente se sente excluído de uma sociedade, excluído de um ambiente, e um amigo pode modificar esse cenário. Com certeza. Inclusive em questões de saúde mental. Crise de ansiedade. Fundamentada ou não, mas a pessoa está ali ansiosa. Né? Um amigo, um ombro para desabafar, para chorar, ou simplesmente para falar o que está, né, lhe angustiando naquele momento, né, a angústia, né, ou está gerando também a ansiedade, isso já é um processo, né? Eu digo, né, não é terapia em si, mas é terapêutico, né? Os amigos podem ser terapêuticos, né? Uma depressão também, né? É importantíssimo tu ter esses vínculos, né? E também questões bem de saúde, mas bem mais materiais mesmo, de corpo físico, né? Numa emergência, numa precisão, muitas vezes tu não tens um parente próximo. E aí? Quem é que vai saber que tu passou mal lá na tua casa, sozinha, sem nenhum amigo? Então, isso é uma questão, né, que é um tapa na cara do nosso, né, enquanto sociedade, esse nosso egoísmo, né, de nós acharmos que podemos viver sozinhos, né? Não preciso de ninguém, não preciso de nenhum amigo. Cuidado, né? Porque, né, essa defesa, Talvez precise né? um dia. Justamente, né? Então tem essas, a gente poder filtrar, né, esses poréns, né? Que primeiro é um processo da vida, né? E que bom que a gente amadurece, que a gente aprende a selecionar as amizades. E isso é ser adulto, né? Porque a amizade ela tem que se fundamentar novamente. Questão de confiança, lealdade, reciprocidade e uma presença afetiva, né? Que não precisa viver dentro da tua casa todos os dias, mas que pelo menos, e aí, como é que tu tá? Anda sumidinha, tá tudo bem?
né? São Olha, coisas quero te ver essa semana, né? Vamos tomar um café? Né? Então, essa presença afetiva ela é extremamente importante, né? E ela é preventiva, né? Serve, inclusive, como prevenção a muitos males, inclusive de saúde, né? Saúde mental. E também, claro, não é a minha área, né? Uma questão mais orgânica já seria o médico, mas há estudos que colocam também, né, que quem não tem amigos, né, nenhuma rede de apoio, está dentro de um grupo de risco, né, para questões cardíacas, principalmente. Né? Então, Amigos prolongam a vida. exato, perfeito. Pelo menos é o que algumas pesquisas médicas dizem. Sim. Quero aproveitar, Giovanni, também para Sim. te contar uma história agora. A Jennifer, que está nos ouvindo, também a nossa produtora executiva, eu conheci ela numa fase em que eu precisava de um amigo. Eu estava passando por uma crise de ansiedade, assim. Precisava de um telefone celular para fazer uma ligação para minha mãe. E nesse momento a Jennifer apareceu na minha vida. E a Jennifer é a nossa produtora hoje. Conseguimos trabalhar juntas para provar que existem sim amigos no trabalho, né? E a importância dos amigos, de tu conhecer amigos, de tu conhecer pessoas e trazer elas para o teu vínculo, trazer para o teu círculo, porque fazem diferença, né, Giovanni? Muita, muita. Hoje, de manhã, né, quando eu estava me preparando para vir para cá, né, algo semelhante também, né? Recebi mensagem de um ex-colega, né, mas que virou amigo, né? Eu tenho tinha uma outra função no Estado, né? Tu sabes bem, né? E pelo Estado eu já fechei tempo e a idade, né? Então, tanto eu como esse meu colega também se aposentou. Quer aproveitar e mandar um abraço para ele? Quero. Prates, grande abraço aí, né? O amigo Prates, né? Que tanta saudade, né? Tanto fez, né? Pela nossa instituição. Né? Nós trabalhamos, né? Na segurança pública, né? Do Estado, né? E eu me aposentei este ano, né? O Prates também, mas só que ele foi alguns meses antes de mim, né? E hoje mesmo estávamos ali, né? Conversando de manhã, né? E contando coisas do dia a dia, né? Contei para ele algumas peripécias minhas, né? Então, isso prova, sim, que a gente pode criar vínculos, né? De amizade no ambiente de trabalho, né? Que embora os compromissos ali, as demandas, né? Ou as relações com as chefias, né? Porque todo lugar tem a questão do superior hierárquico, né? Mesmo assim, os colegas que estão ali, né, naquele mesmo trabalho, né? Pode sim, né? Mas aí a questão, né? Desenvolveu por quê? Porque criou um vínculo, tu viu que podia confiar, né? A outra pessoa também, né? Quando tu não tá muito bem, tu fala de um jeito, a outra pessoa já percebe, aí serve de apoio, né? Então, é algo maravilhoso, sim. Né? Então, não é necessário, aí que eu digo, não é necessário colocar 100% no ambiente virtual a possibilidade de ter amizade. Ela pode surgir no ambiente de trabalho. Na faculdade também, né? Eu já me formei há bastante tempo, mas até hoje, né? Tem colegas de faculdade, né? Que eu sinto saudade, né? Que a gente se acompanha em rede social. E eu tenho certeza, né, que se a gente se ver assim, pessoalmente, vai ser aquela alegria novamente, né? Isso é bom porque é isso que a gente leva, né? Essas memórias, né, que nos constituem. E o bacana é de que em cada ambiente a gente tem a oportunidade e a possibilidade de fazer amigos, então a gente tem que ir aproveitando isso. Já falamos dos amigos no trabalho, falamos dessa questão como os amigos influenciam na nossa personalidade, né, em como a gente se molda diante da sociedade. Mas quero saber, Giovanni, existe amizade entre homem e mulher? Eu tenho vários amigos homens, então quero que tu me defenda. Explica pra gente essa dinâmica. Olha, gente, tô brincando, essa pergunta é para pegar fogo, né? Ela é bastante controversa, né? Ambos os lados, né? Tanto para o sim como para o não. Né? Mas, novamente, eu procuro evitar os extremos, né? Embora a gente observe que os extremos, né? Quando a gente observa outras falas, né? Principalmente em YouTube, né? Pessoas falando sobre isso, geralmente homens falando, né? Normalmente a opinião não é muito simpática, né? De que a mulher possa ser tua amiga, né? Penso eu, né, que do ponto de vista da mulher, isso é uma possibilidade, né? Mas, novamente, o que eu penso, com base em experiência, inclusive, né, que tratando-se de dois adultos, né, partindo daí, né, desse pressuposto, né, ambos têm que ter uma cabeça muito boa, tá? Porque a amizade, como eu disse, né, uma das partes ou ambas estão solteiras, a gente tem um cenário, uma configuração. Mas agora,
a mulher está casada e o amigo, o homem, não. A gente tem um outro cenário. Começa o problema. Entendeu? E o contrário também. O homem, ele é casado, tem a esposa dele. Mas tem aquela que foi a grande amigona dele, né, que é amiga, só que ela ainda está solteira. Né? Então, né, são alguns cenários, né, que eu digo que pode fazer a coisa pegar fogo, né? Mas brincando, né, partindo do pressuposto primeiro, né, a primeira hipótese, né, ambos solteiros, para os três, né, a mente e a cabeça, né, deve ordenar isso, um bom senso, né, um equilíbrio, né, partindo desse princípio, ambos solteiros, não vejo nenhum problema, né, a amizade, ela é salutar e o homem precisa da amizade da mulher, né, tanto a mulher também da amizade do homem, porque há um complemento ali, né, porque embora toda essa questão, né, de discurso que é verdade, eu concordo, é igualdade, né? Mas há algumas questões que são inerentes ao universo da mulher e há algumas questões que são inerentes ao universo do homem, né? Em que ele se abre mais, conversa mais dentro desse próprio universo masculino, assim como a mulher também, né? Dentro do seu círculo, né? Feminino, né? Ok, né? Mas o homem fica muitas vezes sem acesso a esse outro universo que vocês conversam entre si e você assim ao nosso. Então a amizade eu vejo que é uma boa troca, né, de experiência, né, de ver como esse outro, né, que é, né, do sexo feminino ou do sexo masculino, mas que é diferente, né, do meu, né, como que se dá isso, né? Então é um aprendizado muito belo, inclusive para a vida adulta. Né? E aí a gente vê muitos adolescentes, garotos, que não têm esse convívio e já partem direto para um relacionamento que é diferente, né? Sem muitas vezes saber, né? Um pouco que seja desse imenso universo, né? Que é o universo feminino. Né? E aí dá os conflitos, porque ele entra como um rolo compressor, né? Nesse mundo, né? Feminino, mas ainda com a visão tão somente do mundo masculino, né? Que ele, infelizmente, né, acho que até a gente comentou em algumas outras entrevistas, né, vai buscar hoje em dia, não com o pai ou com a mãe, né, mas vai buscar em sites, geralmente sites proibidos, né, sites pornográficos, né, para ver o que um homem faz, como é que um homem deve se comportar, então é assim que tem que ser. Né? E eu tenho já relato, né, de pessoas do sexo feminino, né, que se assustam, né, que chega já, inclusive, com uma certa violência, né, mas porque vê isto e reproduz, porque acha que é assim. Então, de repente, é isso que gostam, é isso que se espera, quando, na verdade, faltaria uma orientação, né, para esses pré-adolescentes e adolescentes, né, mas, afora isto, né, a amizade entre dois adultos, né, solteiros, ainda no primeiro cenário, pode vir a se tornar o famoso medo, né? Se a gente namorar, termina uma amizade. Eu já ouvi isso milhões de vezes, acredito também. Será que termina? Não. Né? Olha, gente, não há uma bola de cristal, né? Tu tens as tuas experiências, a outra parte tem a experiência dele, né? Só a própria convivência entre ambos é que vai dizer. Agora, uma amizade pode ter, né, como fruto ali um excelente namoro? Pode. Pode. Muitas pessoas que eram amigas antes acabam namorando e acabam casando. Né? E a gente tem muitos relatos, né? A gente já era amigo, e sempre se gostava. Namorei só com ela, ou namorou com outra, mas voltou para ela, enfim, que seja, né? Enquanto guri, né? Adolescente, né? E estamos juntos aí até hoje, né? Então, olha só. Então, pode, né? É legal, tem bons resultados, né? Agora, tem resultados negativos, né? A gente entra na questão dos BOs, né? Que é quando uma das partes não aceita, né? Que na amizade, que tu conheceu um cara lá, gostou dele e vai namorar com ele. Mas o que ficou aqui é o teu amigo. Então, como é que estava essa cabecinha dele? Né? Para ele estava claro que era amizade. Aí a questão é que, mesmo entre amigos, é preciso muitas vezes falar o óbvio. Né? Com delicadeza nas entrelinhas, mas, né? Porque para evitar isto, né? Daqui a pouco
balcão de delegacia novamente, né? Daqui a pouco não aceita que ela começou a namorar, porque na cabecinha dele aquela amizade era um namoro, né? Ele fantasiou isso, né? E aí começam questões que podem levar, inclusive, até a questão da Lei Maria da Penha, né? Em jovens já, né? Isso, infelizmente, é comum, né? Mas agora, pegando a fase de adultos, né? Ali em que ambos já têm um relacionamento, né? Vai da maturidade, primeiro, do casal que já existe, né? Para com essa outra pessoa, que pode ser o amigo ou a amiga, né? De uma das partes ali, tá? Eu considero que mesmo ali, sim, é salutar a amizade, porque um casal que se fecha numa espécie de redoma, uma bolha, como eu digo, né? O que é uma redoma, né? Fica naquele mesmo oxigênio, daqui a pouco satura, morre asfixiado. Né? Não convive mais com a família, deixam de ter amigos, o que é péssimo, inclusive para a saúde, para a sobrevivência daquele casal. Né? Então, é importante ter amigos. Né? Claro, os amigos que você, novamente, confiança, lealdade, que sabe que tu estás casado ou está noiva, né? Ou vice-versa. Né? Pô, mas é um cara legal, honesto, né? Sempre foi leal a mim, não tem porquê, nunca encrencou, né? Então, são amizades que valem a pena e existem, né? Eu tenho grandes amigas, assim, né? Inclusive que são casadas, né? Mas volta também quando vem a Porto Alegre, né? Tá por Porto Alegre, vamos tomar um café. Tô louco para ouvir o que tem para falar, tenho te acompanhado nas palestras, nas entrevistas. Então, é possível, né? Mas, novamente, as cabecinhas têm que estar muito boas. Saber conduzir. Mas é importante, tá? Mesmo a pessoa que está sem ninguém, no sentido de parceiro ou parceira, né? Falando ali amoroso ou sexual, né? O que é muito triste, essa pessoa sem ninguém, sem nenhum vínculo de amizade. Né? Assim também um casal, né? Que não tem nenhum amigo, nenhuma amiga, né? Seja por questões, né, de que ele, o que eu acho horrível, né, quando alguém começa a namorar, exclui os amigos, né? Isso é horrível. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu já passei também, né? A gente fica até perdido. A gente assim, é feio, né? Que tal, a gente, assim, vamos cuidar dos nossos né? amiguinhos. Porque até então a pessoa estava sendo um excelente amigo para você, uma excelente amiga, né? Havia uma reciprocidade, né? Uma conduta sadia ali. Por que vai excluir essa pessoa? Né? A partir de hoje, eu não te conheço mais porque hoje eu comecei a namorar. Nem cumprimenta, não fala. Então, novamente, um ordenamento, né? Um pouco mais de consciência, né? Porque as relações de amizade, elas são importantes. Tá? Muito, muito. Giovanni, agora a gente já falou sobre a questão de amizade entre homem e mulher também. Quero entender um pouquinho sobre a amizade com os nossos pets. Tu sabes bem também, porque tu também tem os teus pets, né? Quando a gente tem ali, né, a gente tira dos nossos amigos um pouco o peso de carregar, de desabafar, enfim, e encontra nos animais um amigo. É possível encontrar no animal uma conexão de amizade? Sim. É possível, sim. Existe, né? É um termo antigo, as pessoas acham que é um termo novo, mas não, a pet terapia. Ou animaloterapia, mas acho que acabou vingando o pet terapia, né? Foi criada, inclusive, acredito que no início do século, pelo Jung, né? Que era um psiquiatra suíço contemporâneo do Freud, né? O Carl Jung. Ele introduziu depois aqui no Brasil com a Anísia da Silveira, que era uma psiquiatra no Rio de Janeiro, né? Muito conhecida também a questão da reforma psiquiátrica, né? Hoje tem um museu de imagem do inconsciente lá no Rio de Janeiro, graças aos trabalhos dela, né? E ela introduziu com os pacientes psiquiátricos, né, dos antigos manicômios, né, na época. Isso eu estou falando que no Brasil ali década de 60, né? Ela introduziu a terapia com animais. Nossa, faz bastante tempo. Né? E os resultados foram muito significativos, tanto que hoje existe um museu de imagens do inconsciente, que eram os desenhos dos pacientes psicóticos, esquizofrênicos, o antes e o depois. Tanto a arte-terapia ela introduziu, como a questão na época, animaloterapia, né, que hoje virou pet-terapia. Né? Então, sim, sim, né, é importantíssimo, é um vínculo. O animal, né, ele se doa, né, por completo, né, ele não te exige pré-requisitos.
né? Para o animal tanto faz se tu tá com a cara toda amassada, se tu acabou de acordar, se tu tá mal vestido ou não, se tá cheiroso ou não. Para o animal, tu és, né? Aquele ser, né, que está ali, né, grandão, né, pertinho deles, né, que eles ficam com aquela alegria quando a gente chega em casa, né, ou quando chama, faz carinho, brinca, né. Sim, são importantes, inclusive, para pessoas idosas, né, em asilos, né. Existem alguns programas, viu? Não sei se aqui em Porto Alegre alguns municípios têm. Sim, né? a Fundação Bichoterapia, inclusive, quero Tá. parabenizar eles pelo Ótimo. trabalho. Eles desenvolvem um trabalho muito bonito de levar animais para Perfeito. casas, né, para lares, enfim, bem Isso, bacana. tem que levar, sim. Alivia o estresse, a ansiedade, a questão ali, porque é um tipo de amor, sim, né? É um amor, né, do animal, ali, da pessoa para com o animal também, né? E isso é promoção de saúde, né? Sim, mas, novamente, isso não descarta e não anula a necessidade de buscarmos, mesmo tendo animal de estimação, pet, buscarmos o ser humano também. Tá? Porque a questão do toque, do calor, o animal consegue dar conta, né? Você pega no colo, o bichinho quentinho, é fofinho, né? Peludinho, tá? Beleza, né? Mas a questão de desabafar e ter um retorno, né? Que é essa troca dialógica, isso o animal não consegue te dar, porque bicho não fala. Não como nós, né? O aparelho fonador, né? Mas, para isso, é necessário, né? As amizades, né? Que eu te digo, né? Voltando, as amizades, elas são terapêuticas, né? Por causa disso, né? Tu poder desabafar, chorar, mesmo que a tua amiga saiba, né? Que daqui a pouco tu pisou na bola, mas tu tá precisando desabafar, né? Ok, só né? ouvir também, às vezes. Isso, né? Então, é muito importante, né? O animal é importante, mas ele não supre e não anula, né, a necessidade do vínculo humano. É uma adição. Correta. Perfeito. Isso. Giovanni, mas então agora que a gente entende, né, como se configuram os padrões, que a gente pode ter num animal um amigo, pode ter num homem, eu como mulher num homem um amigo. Dá para ter sim amigos no trabalho, e que coisa boa. Inclusive quero dar um abraço em todos os nossos colegas aqui da TV Câmara, inclusive os meninos que estão aqui no estúdio com a gente, quem está lá no Switch, para levar o programa para vocês também. Quero parabenizar vocês porque são excelentes amigos e sou muito grata por isso. Mas agora me diga uma coisa, Giovanni, como ser um bom amigo? Porque a gente falou aqui em fazer amigos, mas também Sim. como cultivar as amizades, verdade. como manter amizades duradouras. Mas excelente, sim, E aí talvez dentro dessa tua pergunta, né, estejam as amizades não tão boas que existem. Né? Ficou muito comum o termo amigo tóxico. Eu queria evitar, mas os amigos tóxicos, né? Também eu já ouvi essa expressão e eu gostei, né? Algumas amizades muito mandonas também não dá certo. É verdade. Né? Aquele amigo ou aquela amiga que quer ir além, né? Gerenciar a tua vida, né? Existe um limite de uma ponderação ali na amizade, né? Mas a amizade, né, para ela dar certo, ela tem que ter reciprocidade. Tá? E a reciprocidade, como eu disse, não necessariamente é a presença física diária ou semanal da pessoa, mas uma presença afetiva, emocional, que pode se dar por outras vias, né, de comunicação. Tá? E que não descarta, claro, né, daqui a pouco conseguirem conjugar ali as agendas e horários e irem para o presencial. Perfeito. Tá? A questão da reciprocidade, porque onde só um busca, né, a gente entra na questão, será que é amigo mesmo ou não? Né? Porque a amizade, ela é uma via de mão dupla. Tá? A balança que eu falei no início, né? Concordo que não é uma moeda de troca. Né? Eu te mandei mensagem 2 vezes essa semana perguntando como é que tu estás. E tu me mandou só uma. Então, né, tu não é tão amiga assim. Te mandei 15 memes, tu não mandou nenhum. Pelo amor de Deus. Né? Ou não deu curtir lá na fotinho que eu coloquei lá no Insta, né? Então não é mais minha amiga, né? Não. Tá? Aí vai da questão dos adultos, né? Pelo amor de Deus. Né? Tá? Mas embora não é uma moeda de troca, mas sim, né, ela é uma via de mão dupla. Tá? Porque só um lado procura, só um lado recorre. E procura não no sentido que tu precisa pra ti, mas tu procura porque tu gosta da pessoa.
né? E daqui a pouco, do outro lado, zero procura. Sempre é você que tem que convidar para um café. Sempre é tu que tem que convidar, passar aqui em casa, vamos bater uma ushima. Sempre é tu que tem que mandar mensagem, né? E se tu faz a experiência de ficar alguns dias ou uma semana sem mandar nada, tu não recebe nada. Então, bom, aí eu questiono se realmente existe amizade ali, né? Muito possivelmente não. Só conveniência, talvez. Exato, falaste bem, a questão da conveniência, né? Os amigos, entre aspas, por conveniência, é uma questão utilitarista, né? Meio utilitários, né? Ah, em que fulano ou fulana está sendo útil para mim nesse momento, né? Aí te jogam confetes e flores, sei lá mais o quê. Passado aquilo ali, puf, tu cai no esquecimento de novo. Até uma nova necessidade daquela pessoa, né? Então, sim, tem que ter o olho aberto para isto, tá? Porque pessoas, né? É difícil falar de índole, né? Mas pessoas talvez não tão boas assim, vamos usar essa expressão, né? Não tão boas assim, existem por todos os cantos. Né? E, inclusive, nas nossas tentativas de amizade. Né? Mas, novamente, aí vai o desconfiômetro. Né? É só você que está procurando? Né? Ah, sim. Bom, olha, acende uma luzinha amarela aí de alerta. Né? Vamos pensar isso. Ah, mas eu não consigo, porque eu tenho dificuldade, eu tenho pena de cortar. Tá, mas cortar o quê? Se de fato você já foi cortada, a outra pessoa não te procura. Né? Então, para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, talvez até uma terapia pudesse ser indicado, né? Porque são pessoas muito presas fáceis, né? Inclusive para a questão futura, né, de exploração. Né? Porque essa carência, esse medo, né, de não conseguir dizer um não, ou de se afastar do que está lhe fazendo mal, ou de se afastar do que não está sendo recíproco, né? Gera nela um temor, um medo dela achar que ela que está sendo a ruim. Ah, será que eu vou estar sendo a má? Né? Estarei sendo eu, né, o ruim? Né? Então, pode ser indicado, inclusive, terapia se você tem dificuldade em lidar com isto, né? Mas, novamente, amor próprio, em primeiro lugar, né? E nunca desista das amizades, porque o ser humano é um caleidoscópio infinito, né? Daqui a pouco, aquela pessoa não deu certo a amizade porque ela está num outro momento da vida dela, inclusive um outro momento mental. E aí, os afins não se atraem. Né? Não tem frase mais verdadeira. Né? Os afins se atraem e os diferentes se repelem. Né? Dentro dessa questão de valores, né? De coisas que você cultiva para ti que tu quer para a tua vida, né? Então, isso é um processo natural, mas você tem que enxergar isso para não ficar insistindo em algo que não vai florescer. Né? Já chegando quase ao final da nossa conversa, né? O bom de conversar com o Giovanni é que a gente já sai daqui consultado, né? Porque começa a perceber algumas coisas que a gente também precisa adotar na nossa vida. Claro que isso é muito individual, né? Mas é bom a gente poder entender algumas situações, daqui a pouco se colocar. E é por isso que a gente pensa nesses temas, para trazer para você que está aí do outro lado também alguma reflexão, né? Daqui a pouco você conhece ou está passando por uma situação parecida. Isso que é o bacana, a gente trazer também essas reflexões, esses debates, esses conteúdos mais aprofundados, e é nisso que a gente está trabalhando para você também. Mas quase no finalzinho já, Giovanni, quero te pedir para deixar um recado para quem está nos assistindo. Perfeito. Olha, gente, não desistam das amizades, tá? Não desistam do outro. Tá? E existem infinitas pessoas, né, de bom coração, de boa índole, né, que podem serem excelentes amigos ou amigas, né, no teu caminhar, na tua jornada, no teu processo. Né? Nós estamos num eterno processo de aprendizagem e nós, trazendo da psicologia especificamente, né, independente da teoria, olha que interessante, né? Tanto Jung, que eu citei, como Freud, é o mesmo as terapias mais contemporâneas, né? Nós nos constituímos através do outro. Nós nos humanizamos através do outro, através das experiências boas, através das experiências ruins, sim, porque a vida tem experiências ruins, né? Através dos nossos risos, através das nossas lágrimas, sim, porque a vida tem lágrimas, também tem tristezas, né? É como uma onda, eu brinco, né? Sabe uma onda senoide da matemática? O que é aquela da montanha-russa? Né? É a vida, é assim, né? Tem momentos que a gente está um pouquinho mais quietinho, momentos que a gente está mais alegre, beleza, está tudo correndo bem, né?
né, tudo mais maravilhas, né, questão de trabalho, questão financeira, daqui a pouco aperta a coisa, né, o carrinho desce lá embaixo, mas daqui a pouco depois lá adiante sobe de novo. Então, eis né, a dinâmica da vida humana, né? E nessa dinâmica de baixos e altos, que todos nós passamos, porque é a do humano, né, é importante sim nós termos pessoas com quem a gente pode compartilhar essa trajetória, mesmo quando você estiver lá no alto, né, como eu brinquei aqui, né, da montanha-russa, né, só alegria, né, só festa, tudo céu limpo, né, solzinho brilhando, dinheiro na conta, né, mas que quando esse carrinho descer, né, essas pessoas permaneçam, né, mas são escolhas, novamente, liberdade. Né? Nós queremos amigos para apenas a quantidade. 1 milhão de amigos em redes sociais ou seguidores, tem uma grande diferença. Né? E na vida real, como é que é isso? Então, mas, novamente, né? Nós nos constituímos através do outro. Eu me torno humano, o meu comportamento se humaniza, eu aprendo todas as regras sociais da nossa cultura, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que é ilegal, apenas convivendo com o outro, né? Nesse aprendizado, nessa troca. Né? Tanto aprendizado de instrução mesmo, a base de escola, a base de alerta que o outro me faz, como da observação, né? Observacional, né? De ver o que acontece, opa, isso aqui eu não quero para mim. Né? E essa troca nos humaniza. Então, insistam nas amizades. Mantenham as amizades, cultivem, né? Isso é muito importante. E como um bom amigo também quero te agradecer, Giovanni, que veio de longe para conversar com a gente. Muito obrigado. Te agradeço de coração. Sempre bom te ter aqui. Sim, gratidão. Pois é, então a gente percebe, né, a importância que os amigos têm na nossa vida. Claro que a amizade não tem preço, mas depois dessa conversa a gente percebe que alguns amigos valem ouro e valem muito mais, né? Pois é, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada a vocês, amigos, que nos acompanham pela sua companhia, pela sua audiência. O programa de hoje chega ao fim, mas você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Na próxima semana a gente volta com novos assuntos para debater com você. Até a próxima!